Olá, Mestre Futebol, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a camisa do Tricolor porque o assunto é São Paulo Futebol Clube. E de uns tempos para cá, principalmente esse ano, quando se fala de São Paulo, se fala de Rames Rodrigues. Por quê? O Rames chegou muito badalado no meio do ano passado, foi assim uma contratação que veio de forma bombástica, porque ninguém imaginava, ninguém tinha ouvido falar a respeito do assunto. Ele chegou praticamente junto com o Lucas Moura, que já chegou jogando, e o Rames não. Então, a princípio, pensou-se o quê? Veio o cara da Europa, craque, quem acompanhou o futebol da Copa de 2014, 2015, 2016, sabe da qualidade técnica que a gente está falando. Quem acompanha também a seleção colombiana sabe do nível de jogador que a gente está falando. Então a torcida do São Paulo ficou muito esperançosa, porém sabia que ele vinha com histórico de lesão e com algum certo tempo de não jogar. O que aconteceu? O Lucas chegou a 1000 por hora, o Rames não, porém foi feito todo um trabalho para que ele se recuperasse de lesões, para que ele pegasse aquele ritmo de jogo necessário e começasse a jogar. Então passou ali outubro, novembro, dezembro, janeiro e nada do Rames Rodrigues. A princípio, pareceu que tinha uma situação do Dorival não querer que o Rames jogasse por algum motivo que nunca foi muito bem esclarecido. A princípio, dizia-se que era controle de carga, ou que ele não estava pronto, ou que ele estava se adaptando, e que foi um pouco contraditório, uma vez que a gente via o Rames Rodrigues jogar na seleção colombiana e jogar bem. O Dorival saiu, foi para a seleção brasileira, chegou o Carpini. Quando chega um técnico no São Paulo, tricampeão do mundo, é um técnico recém-promovido a treinador profissional, teve um trabalho bom ano passado, no Água Santa, no próprio Juventude, que ele subiu para a Série A, porém não era um nome muito badalado aí no mercado nacional. Imaginou-se o quê? Que finalmente o Rames teria oportunidade e que o Carpini iria usar assim, Rames e mais 10. Porém, com o desenrolar dos dias, acabou-se que se confirmou o contrário, que o Rames estava com dificuldade também com o Carpini e, pior ainda, resolveu ir embora do São Paulo. Pediu o boné e falou assim, quero ir embora. O São Paulo não se opôs, o São Paulo tem contrato com o Rames até 2025, se acertou com o jogador verbalmente da sua possível saída e ficou faltando acerto salarial. E algum time vir de fora, seja lá qual país, e fazer a contratação do Rames. Aconteceu o quê? Que tanto São Paulo quanto o Rames esperaram uma proposta boa, uma oferta boa, janelas foram fechadas e o Rames não foi contratado. Ou seja, o Rames teria que se adequar à filosofia do São Paulo e o São Paulo saber o que fazer com o Rames Rodrigues. Foi a partir daí que resolveu-se, através de reuniões, que o Rames Rodrigues iria ficar no São Paulo e que seria reintegrado ao grupo que faz parte de treinamento de jogo, de escalação de viagens para jogos, enfim. Então o Rames Rodrigues foi reintegrado a esse grupo. Ele, a partir do momento que decidiu não ficar no São Paulo, continuou treinando, porém treinando separado do grupo, como se diz no futebol, do grupo principal. E aí uma sequência de situações que acontecem que, nessa semana agora, após o Carnaval, após o dia 15 de fevereiro, o Luiz Gustavo, jogador também multicampeão, jogador que veio da Europa, se contundiu e não vai disputar mais o Paulistão. E aí abre uma brecha para o Rames ser inscrito antes da fase do mata-mata. Ser inscrito já hoje. É só apresentar a documentação do Luiz Gustavo contundido que inscreve o Rames Rodrigues. E foi o que aconteceu na tarde da segunda-feira. Rames Rodrigues inscrito para disputar o Paulistão. E agora?
Aí vem toda aquela pressão e situação de se ter um jogador clássico, camisa 10, se ter um craque de bola, e isso é comprovado através de números e histórico de jogos por seleção, no seu elenco, que é o elenco do São Paulo, onde se precisa de um meia para exercer tal função que o Rames exerce. Conversa vai, conversa vem, Rames inscrito no Campeonato Paulista e o São Paulo tendo uma chance de ouro de voltar, se não para a liderança do grupo, mas empatar em questão de pontos com o líder do grupo, que hoje atualmente é o Novo Horizontino, o Grêmio Novo Horizontino. São Paulo versus Inter de Limeira, mando de jogo da Inter de Limeira, jogo transferido para Brasília, ou seja, expectativa de casa cheia, 99,9% a favor do São Paulo. A torcida do São Paulo é grande no Brasil inteiro, assim como no Centro-Oeste. Vocês aí, amantes do futebol, levariam o Rames, promoveriam a estreia do Rames em 2024 ou não? Vou falar a minha opinião. Eu, como torcedor do São Paulo e amante do futebol, levaria pelo seguinte fato: o futebol tem que ser um pouco a mais do que paixão. O que distingue um dirigente, um profissional de diretoria do torcedor é não pensar só com o coração. O São Paulo paga por mês para o Rames, essa questão de valor é um pouco divergente, nunca precisa para nós aqui que estamos de fora, uma faixa de 1.500.000. O jogador está lá pronto, sem lesão. Ele pediu para sair do São Paulo? Pediu. Assim como o São Paulo também devia ou deve direito de imagem, alguma outra situação financeira. O acordo foi feito entre ambas as partes e cabe ambas as partes olharem para o outro e falar assim, ó, bola para frente, a prioridade é o São Paulo Futebol Clube, vamos esquecer o ego, eu já te pago seu salário mensal, você usa o clube para treinamento e para poder dizer que é um jogador, um atleta de futebol profissional, então por que não? O Rames não desmereceu, no meu ponto de vista humilde, a instituição São Paulo Futebol Clube, uma vez que ele continuou treinando, uma vez que ele sempre disse que era jogador do São Paulo ainda, então na minha humilde opinião ele não desmereceu o tricolor. Ele cometeu um erro de não viajar com a delegação para Belo Horizonte, na disputa do título da Supercopa do Brasil, em que o São Paulo foi campeão, porque ele já havia sinalizado que não queria permanecer no São Paulo e havia sido sinalizado que ele não estaria relacionado para o jogo. Então ele meio que, como se diz, ele deu aquela empurrada, falou, eu não vou jogar, eu já quero ir embora, então também nem vou porque eu não faço parte. Foi penalizado, com certeza o elenco deve ter dado aquele puxão de orelha dele. Foi feito o acordo, ambas as partes se acertaram, então o futebol tem que ser um pouco mais do que biquinho, mimimi, chororô. Se resolveu que o cara vai ficar no clube, coloca ele para treinar, para jogar, para concentrar, como eu já havia dito em outros posts que eu fiz aqui pelo Instagram do Amantes do Futebol, que eu concordava sim, uma vez que ele está recebendo salário, dele ser inscrito lá para, nem que seja para ficar no banco de reservas, nem que seja para concentrar, nem que seja para entrar ali, faltando 5 minutos para o jogo acabar, porque ele é um funcionário do clube e está recebendo. Mas essa é a minha opinião. Diz aí vocês, deixem nos comentários, o que vocês acham? Leva o Rames Rodrigues para jogar e coloque ele para jogar, nem que seja 45, 60, 70 minutos, ou continua dando gelo no jogador que está sendo muito bem pago, está treinando muito bem e que faz a função em que o São Paulo está extremamente carente e quebrando a cabeça para achar um jogador dentro do elenco para fazer. E detalhe, não está conseguindo. Aí o São Paulo perde 2 vezes. Primeiro porque o cara não consegue fazer e segundo porque ele perde o jogador de origem da posição. E aí? O que vocês me dizem? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.